Na sessão plenária dessa quinta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que, durante o plantão do Judiciário, os juízes podem prorrogar pedidos de interceptação telefônica. Um dos pontos da resolução de 2008 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que não será admitido pedido para prorrogar interceptação telefônica, telemática ou de informática durante o plantão judiciário, como recesso e feriados longos. Na sessão dessa quinta-feira, por maioria, os ministros consideraram que essa parte da norma viola a Constituição, sendo que o ministro Marco Aurélio votou contra a constitucionalidade de toda a resolução. Não me parece que haja uma vedação, uma vez que a ressalva é suficiente para que, havendo riscos, até mesmo da rigidez das medidas a serem adotadas, ou seja, da prorrogação, não vejo como um juiz deixar de atuar, porque é a sua obrigação constitucional. Mesmo durante o recesso, seria possível a prorrogação das interceptações. Mas é que a norma diz não será não autorizado. É muito taxativa, então não há espaço para interpretação conforme. Então eu vou acompanhar o ministro Alexandre de Moraes nesse aspecto e também o ministro Fux. Eu tenho assim, um receio de que, eventualmente, esse dispositivo possa conduzir a uma passividade do juiz de plantão diante de um pedido de interceptação telefônica. Dentro das atribuições do CNJ, que não lhe cabe nenhuma competência cujo exercício seja capaz de interferir no desempenho da função típica do judiciário, que é a função jurisdicional. No caso específico, eu entendo impossível a limitação que o parágrafo 1º do artigo 13 da resolução faz à própria atividade jurisdicional. É uma seara da União de legislar sobre direito civil, de legislar sobre processo civil, de legislar sobre processo penal. Já os ministros Edson Fachin, relator da ação, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Gilmar Mendes consideraram que a resolução do CNJ é constitucional. O Conselho Nacional de Justiça, órgão que não possui natureza jurisdicional, não desborda dos limites de sua atuação quando disciplina as obrigações que incumbem aos agentes do Poder Judiciário nas rotinas e trâmites cartoriais de pedidos de interceptação telefônica. Parece que é inequívoco que a questão se reduz ao tema da prorrogação e claramente não vedou que ela ocorresse. Mas diante da necessidade de controle, e claro, havia realmente a preocupação, casos em que se encetava ou se iniciava a interceptação em plantão. Quer dizer, o que não era também razoável. Os ministros do STF também concederam mandado de segurança para que dados obtidos por meio de quebra de sigilo fossem retirados do site do Senado. Veja este e outros destaques da sessão plenária. Na ação apresentada pela Associação Nacional dos Analistas, Técnicos e Auxiliares do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, a entidade informou que o Conselho Nacional de Justiça não poderia estipular o prazo mínimo de 36 meses como requisito para a redistribuição de servidores em cargos efetivos. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, relatora do caso, disse que não há inconstitucionalidade na regra e que a redistribuição antes desse prazo prejudicaria a administração pública. Esse foi o entendimento da maioria. O ministro Marco Aurélio foi o único a divergir. Um concursado entra, ele tem que cumprir 36 meses para ser avaliado. Ora, se ele nem foi avaliado no órgão de origem, como é que ele já está fazendo a redistribuição dos cargos? Então, não é aleatório, nem ato de voluntarismo, mas é a coerência com a regra específica e constante da Constituição da República. A competência do Conselho Nacional de Justiça, para mim, como também a competência do Conselho Nacional do Ministério Público, é simplesmente administrativa. E o Conselho não se limitou a regulamentar a certa matéria. O
plenário também manteve por maioria resolução do Conselho Nacional do Ministério Público sobre instauração de inquérito civil no Ministério Público. A norma prevê que o órgão superior deve rever decisões de promotores e procuradores que decidirem não julgar inquéritos. Instauração de inquérito civil ou respectivo procedimento preparatório cabe a outro ramo do parquê, consubstancia legítima atuação do CNMP em conformidade com os princípios que regem a instituição. E, arremato, entendo que não cabe ao Poder Judiciário envolver-se nessa forma de questão interna do Ministério Público, cabendo, no caso, um juízo de autocontenção, razão pela qual julgo improcedente a ação, pedindo vênia ao eminente ministro relator. Ainda na sessão, por unanimidade, os ministros concederam mandado de segurança para que o Senado Federal retire do próprio site dados em relação à empresa Sky Master Airlines e diversos empresários. As informações publicadas foram obtidas pela quebra dos sigilos bancários e fiscal da empresa, determinada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI dos Correios. O presidente do Senado não seria a autoridade coatora, mas o é, já que a responsabilidade maior quanto à parte administrativa do Senado é dele. O pano de fundo, sigilo, dados bancários, telefônicos e também fiscal, divulgação, o afastamento do sigilo por uma comissão, do Senado e divulgação na internet. Os principais momentos das sessões plenárias de quarta e quinta no Plenárias, neste fim de semana e com reprises até a próxima semana.